De volta com o CBN Maceió para aquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras aqui no CBN Maceió com o economista e professor universitário Lucas Sorgato. Um bom dia, professor. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bom, deu Black na Black? Foi isso? Elias, de fato, a Black Friday para o comércio, aparentemente em 2022, não foi tão interessante quanto em outros anos, né? A data já se consolidou aqui no Brasil, mas os dados nos mostram uma queda de 25% das vendas em relação ao ano anterior de 2021, né? Mas então, o que é que a gente pode acreditar isso, professor? Porque não tem mais a pandemia. Antes a pandemia justificou tudo nesse país. Tudo que não deu certo foi pandemia e a guerra da Ucrânia, que agora é conhecida de todo mundo. Exatamente. O que a gente tem então aí para poder justificar algumas coisas dessa Black Friday? Bom, você tem uma incerteza econômica aqui no Brasil que não é de agora, né? Essa incerteza econômica que a gente já vive há alguns anos aqui, tá? Mas como você tem a mudança política, então você ainda não sabe qual será o direcionamento do presidente eleito Lula. A gente ainda não tem com a equipe econômica, infraestrutura, educação, você ainda tem aí uma incerteza nessa PEC que estão colocando se vai estourar ou não o teto de gastos, você não sabe qual é a conjuntura política que se vai ter em Brasília a partir de janeiro. Você tem também uma questão aí de uma alta na taxa de juros que vem ocorrendo já há uns 2 anos, mas que ao invés de se pensar numa tendência de queda, agora já tem uma tendência de manutenção desses juros altos. Você tem uma renda real dos trabalhadores menor e, querendo ou não, você tem uma Copa do Mundo que entrou nesse ano de 2022 para o final do ano, novembro e dezembro, que concorre em consumo alguns itens que estão na Black Friday, né? Então vamos imaginar o seguinte, que apesar do cidadão ter interesse na compra de um bem durável, mas ele quer também comemorar com os amigos, né? Então ele vai, ou com a família, ele vai fazer um churrasco, ele vai encomendar alguns produtos, tudo isso daí são recursos que seriam direcionados para as compras, tanto da Black Friday quanto do Natal, que agora foram desviados para um movimento esportivo, o que também é muito interessante, tá? Mas tudo isso daí, Elias, contribui para esse resultado mais negativo das vendas no período, o que nos mostra, então, essa redução de aproximadamente, Elias, R$1 bilhão sendo gastos a menor na economia, infelizmente. Olha só, e isso tem um significado, professor, para as próximas edições. O que é que está acontecendo? O descrédito das ofertas, das propostas, não é só falta de dinheiro? Olha, com toda certeza, Elias. Muitas propostas da Black Friday, elas são um pouco duvidosas, por assim dizer, né? Você ainda tem aquela máxima ou aquela piada que se colocam tudo pela metade do dobro, enfim, né? Mas procurando-se, você tem de fato boas ofertas, porque o varejista, o comerciante, ele sabe que o cliente conhece os seus números, né? Se ele não faz uma oferta válida, você pode acabar afastando aquele cliente do seu estabelecimento, ele não volta mais para compras futuras. Então, cada vez menos essa lógica de redução fica complicada de se fazer, né? De se não dar o desconto que seria devido. Entretanto, Elias, os próprios varejistas também, ao longo de 2022, 2021, que foi um ano complicado, reduziram os seus descontos, tá? Você pensava numa Black Friday antigamente, com quase tudo com 50% de desconto. Hoje,
Muitos varejistas estão colocando linhas, algumas linhas com 50, outras com 40, outras com 30, outras com 20. Então, o desconto ele está sendo menor, por consequência, o apelo de vendas para o consumidor também é menor. O consumidor, então, com menos dinheiro, com menos recurso, vê um desconto que não é tão atrativo, porque o varejista está sem margem para dar um desconto maior também, por conta dos últimos anos. Então, tudo isso daí tem um impacto negativo na venda, Elias. Bem, professor, a PNAD contínua mostra aí uma taxa de desocupação de 8,3%. Isso é um fato, mas é fato também que a taxa de subutilização é de 19,5%. São números do trimestre encerrado no mês de outubro. Professor, quais são os detalhes desses números? Olha, e aqui é muito interessante, a gente acabou então de falar da Black Friday, que tem tudo a ver com renda, né? E há 2 dias atrás, dia 30 de novembro, saiu os dados do IBGE, pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, sobre os indicadores de desemprego, tá? Hoje, a gente tem um dado muito interessante, Elias, principalmente quando a gente faz um aspecto comparativo com os últimos tempos. A gente está hoje com a menor taxa de desemprego, Elias, desde maio de 2015. Tá? Maio de 2015, a gente chegou a uma taxa de desemprego de 8,4%. Hoje a gente está com 8,3%. Então você passou 2015 até 2021 com altas na taxa de desemprego, chegando-se ao valor máximo de 14,9% da população desempregada, isso em março de 2021, e você tem constantes quedas, e agora você tem uma taxa de desemprego de 8,3%. Então isso daí é extremamente interessante para a gente olhar, tá? Bom, mas ao mesmo tempo que você tem uma taxa de desemprego em queda, você tem um aumento do nível de subutilização. Significa dizer, em outras palavras, Elias, que a população ela está trabalhando, mas está trabalhando bem menos do que ela desejaria. Então a população está fazendo mais bicos, por assim dizer, né? Isso daí nos leva a um outro dado que a PNAD mostra, redução da renda. Olha, a situação que a gente vive, então, você tem uma população mais empregada? Tem, mas trabalhando menos e ganhando menos. Se você tem uma população trabalhando menos e ganhando menos, a sua sobrevivência se torna muito mais complicada. Tá? Por quê? Você tem que gastar mais por conta da inflação em termos de subsistência, então isso daí vai estar lá na questão de alimentação, higiene pessoal e vestuário, mas você está ganhando menos do que relativamente em períodos anteriores. Então, é uma situação bem delicada que o Brasil vive. O que a gente tem que pensar agora em como melhorar essa situação, ou seja, ter uma redução ainda da taxa de desemprego, mas com aumento da utilização da mão de obra e, por consequência, aumento da remuneração, que é uma parte que está complicada hoje. Então quer dizer que a gente tem sim mais gente empregada, mas aí a qualidade desse emprego é que não é a mesma dos outros anos, dos outros momentos vivenciados. Como é que está essa situação quando a gente fala em carteira assinada e trabalho informal? Olha, aí também é bem interessante, tá? Tem 3 itens: carteira assinada, trabalho informal e o trabalhador por conta própria, né? Uma coisa que a gente começa a observar também é que está aumentando a quantidade de empregados com carteira assinada. Tá? Agora, no último dado da pesquisa, aqui em outubro de 2022, a gente chegou a 36,623 milhões de pessoas com carteira assinada no Brasil. Só para a gente entender isso, Elias, é apenas 1 milhão a menos do que a gente já teve no maior
pico que foi lá em meados de 2014, tá? Você tem aí o menor pico acontecendo em 2020, a gente estava na pandemia, uma demissão de praticamente 20% dos trabalhadores, então você teve uma queda. Por consequência, você teve um aumento expressivo de trabalhadores sem carteiras assinadas. E isso continua até hoje. Hoje, Elias, a gente tem mais de 13 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada, tá? É a maior taxa para os últimos 10 anos de pesquisa que o IBGE faz. E a tendência dos trabalhadores sem carteira assinada é de alta. Lucas, qual é o problema disso? O problema disso é que em um momento de insegurança econômica, que é o que o Brasil volta a viver agora, depois do aspecto das eleições, você tem uma temerosidade de gastar recursos na economia. Tá? A carteira assinada, querendo ou não, ela te dá essa tranquilidade para o trabalhador possa desenvolver, para os empregados, empregadores também, confiarem na sua equipe de trabalho, que é a diferença que não acontece com os trabalhadores sem carteira assinadas, que voltam a fazer trabalhos que a gente já falou aqui no início, de uma lógica de bicos, tá? E, Elias, você tem aí também os trabalhadores por conta própria, né? Aqui eu não estou nem colocando nesses trabalhadores por conta própria aqueles que seriam com ou sem CNPJs, tá? Tem essa variação também. Bom, por conta própria, você tem uma máxima de 25 milhões de pessoas. Então, imagine só, Elias, você tem 25 milhões de pessoas por conta própria, mais 13 milhões sem carteira assinada, significa dizer que a gente tem mais trabalhadores sem direitos ou sem proteções trabalhistas do que os trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Então, você tem aí uma lógica muito complicada de insegurança para esses trabalhadores, o que afeta a economia como um todo, tá? Dá uma taxa de informalidade aqui no Brasil, então, Elias, de 39,1% da população, próxima da maior taxa que a gente teve, que foi de 40% em meados de 2019, Elias. Bem, professor, e uma figura que ficou muito conhecida, aliás, uma palavra que entrou para o vocabulário do brasileiro, o desalentado, professor. Olha, o desalentado, a gente já comentou aqui, é aquele cidadão que, como a gente diz, perdeu a esperança na procura de empregos, tá? Mas, uma boa notícia, Elias, esse percentual de desalentados, ele vem caindo constantemente desde 2020, tá? Nosso menor nível de desalentados foi em 2014, que tinha 1,4% da população economicamente ativa. Isso foi aumentando, a gente chegou até quase 6% da população, e agora ele vem gradativamente caindo e atingiu o nível de 3,7% da população, tá? Ou seja, aquelas pessoas que antes não tinham mais esperança de procurar um emprego, de procurar uma ocupação, e por conta disso tinham desistido, tinham jogado a toalha, não se movimentavam mais para isso, até porque para procurar um emprego você tem custos, e já que ela não estava achando, ela tinha parado com isso daí, ela então agora está encontrando mais essa atividade. Essa lógica de desalentados reduzindo e a taxa de desemprego reduzindo, evidentemente tem uma relação proporcional entre elas. Então, se uma está caindo, a outra, por consequência, também cai, que é uma boa notícia para o Brasil. Alagoas, como é que fica nessa situação, professor? Olha, Alagoas, até os últimos dados que a gente estava mostrando, estava apresentando uma melhoria nessa relação da taxa de desemprego, principalmente agora em outubro. E por quê? Porque você tem uma sazonalidade nas contratações por conta do setor sucroenergético. Então é muito comum que Alagoas tenha essa redução na taxa de desemprego
entre setembro, outubro, novembro e dezembro, você vai aliar isso à melhoria do setor de turismo agora para esses 2 últimos meses, com expectativa de ser o melhor período do turismo nos últimos 5 anos, tá? E você tem a movimentação da própria Copa do Mundo e as contratações de final de ano. Alagoas já chegou a ser, Elias, nos últimos 2 ou 3 anos, ocupar as 3 primeiras posições de taxa de desemprego no Brasil. Nós chegamos a ter um dado aqui de 17% da população desempregada. Hoje, os cálculos nos mostram que a gente está perto de 9% de taxa de desemprego, o que é muito positivo para o caso alagoano. Muito bem, professor Lucas Sorgato, a nossa gratidão pelas informações, um ótimo jogo da seleção no dia de hoje, um excelente final de semana. Bom jogo para você também, Elias, para todos os ouvintes e abraços. Professor Lucas Sorgato, economista, professor universitário, está conosco todas as sextas-feiras aqui no CBN Maceió.